Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Papoinho, podcast em áudio e vídeo da Instora Audiovisual. Nós gravamos aqui diretamente do nosso estúdio na região da Avenida Paulista. Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, por favor, se inscreve lá. Curte esse episódio, isso faz toda a diferença pra gente, tá bom? Hoje, o nosso Papoim tá cheio de conteúdo importante para todos que querem sobreviver nesse mar de tecnologia que nós vivemos hoje. O nosso convidado é pioneiro na transformação digital e inovação tecnológica e uma referência em redes 5G, 6G e inteligência artificial. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Fernando Gomes de Oliveira. Tudo Olá, bem? Juliana, um grande prazer estar aqui participando deste episódio do Papoim e poder trocar muitas informações, insights e ideias com você. Esperamos aprender muito contigo. A bio dele, eu fiquei passada. Estou muito feliz de receber você aqui. Por quê? Você tem muita experiência, são 30 anos de experiência nessa área de tecnologia, TV digital, 5G, agora nós temos inteligência artificial, tá todo mundo morrendo de medo disso, né, achando que vão ser substituídas as pessoas e tal. Então, eu queria, pra gente começar, que você desse um breve relato da sua jornada profissional e dissesse para quem está nos ouvindo onde você está hoje, quais são seus cargos, suas atribuições às empresas onde você trabalha hoje e onde você é consultor. Bom, eu tenho trabalhado com um tripé tecnológico, basicamente, que são as redes de nova geração, a inteligência artificial e a cibersegurança. São tecnologias emergentes, totalmente transversais e necessárias para qualquer atividade, qualquer vertical da economia. Sim. E por qual motivo eu considero esse tripé? Porque as redes de nova geração, 5G, 6G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, são todas tecnologias complementares, inclusive transmissão via satélite, como Starlink, Elon Musk. A gente vê a possibilidade da conectividade cada vez mais em qualquer lugar, a qualquer momento. Mas essa conectividade, ela passa a ser uma grande geradora de dados, ou seja, através dos sensores da internet das coisas, ou IoT, como é chamado, a gente começa a gerar muitos dados e transmitir esses dados. Aí entra a inteligência artificial. A inteligência artificial é um modelo matemático. Inteligência artificial igual a matemática. Não é diferente disso. Não é uma ciência oculta, muito pelo contrário, é uma ciência exata. Ou seja, inteligência artificial significa matemática, estatística, probabilidade. Inclusive a IA generativa que todo mundo fala hoje em dia. Mas quando a gente passa... A IA generativa? IA generativa, que a gente daqui a pouco fala também, acredito, a gente usa a inteligência artificial para gerar conteúdo. O chat GPT, que todo mundo fala, é o conceito de IA generativa. Existem vários modelos de inteligência artificial. IA generativa é apenas mais uma modelagem matemática. Mas, ou seja, redes de nova geração, elas coletam e transmitem muitos dados. Bom, se a gente tem muitos dados, a gente precisa da inteligência artificial para transformar esses dados em informação. Ou seja, de nada adianta a gente utilizar a inteligência artificial se ela não tiver uma aplicação específica, que é você gerar insights, gerar tendências, gerar possibilidades de alguma coisa acontecer. E quando a gente transforma dados em informação, essa informação começa a ter valor, seja financeiro, seja estratégico, e aí a cibersegurança se faz muito necessária para que a gente proteja esse dado sensível para essa organização. Cara, incrível. E hoje você é consultor? Sim, então justamente nesses 3 pilares tecnológicos, dessas tecnologias emergentes, a minha função é auxiliar as empresas, as organizações a entender esse novo mundo e ver aonde que elas podem aplicar, como aplicar, com quem aplicar. E veja, isso é interessante porque da mesma forma que é uma novidade para as empresas, para as organizações, também é uma novidade para quem quer prestar esse tipo de serviço, para quem quer oferecer esse tipo de solução ao mercado. Então, o meu papel hoje é ajudar essas empresas, tanto quem quer comprar como quem quer vender, a navegar nesse mundo de tecnologias emergentes. Caramba, e é muito assunto. Eu já estou até ansiosa, porque a ideia do Papoim é que a gente, que quem está nos assistindo, consiga tirar vários insights, aprender e aplicar na sua vida pessoal ou profissional. Tudo isso, né? Porque a tecnologia não é só na nossa vida profissional que tá, né? A gente também, pessoalmente, utiliza muito, né? Consome muito.
eu acho que a gente podia começar pela tecnologia 5G. E aí você também fique à vontade para navegar por outros universos, tá? Para um leigo, o que o 5G vai fazer de inovação? O que vai impulsionar? Qual vai ser a importância dessa tecnologia no mundo e no Brasil? Bom, o 5G não é apenas uma nova geração de comunicação móvel. É uma ruptura em cima daquilo que já existia. Ou seja, é uma mudança completa do que a gente tem com o 4G ou já teve com o 3 e assim por diante. E é interessante porque a cada década, e isso é histórico, a gente vê o avanço da comunicação móvel. Então, eu lembro muito bem. Bom, eu não lembro porque eu ainda era um bebê, mas no dia 3 de abril de 1973, um senhor chamado Martin Cooper fez a primeira chamada de um telefone móvel na 5ª Avenida em Nova York. E ele trabalhava então na Motorola, o Martin Cooper continua vivo, né, continua muito ativo inclusive, e ele fez uma chamada para o seu concorrente da Bell Labs, mas concorrente e amigo, falando, Sim. Olha, estou fazendo pela primeira vez uma chamada de um telefone móvel, mas móvel de verdade, porque já existia naquela época o telefone nos veículos, principalmente nos Estados Unidos, e a gente via antigamente em filmes eles fazendo as chamadas daqueles telefones dentro dos veículos. Dessa vez não, era uma chamada de um aparelho móvel. Bom, móvel, mas nem tanto. 2,5 kg de peso, então você imagina, não era possível carregar aquilo no bolso, como a gente carrega os nossos smartphones hoje, e com uma bateria de 20 minutos de duração, ou seja, claro, eram os primórdios da comunicação móvel. Até que em 1980, ou na década de 80, chegou a primeira geração, o 1G. Aquilo já trouxe um grande avanço, permitia com que nós fizéssemos chamadas de voz, e naquele momento apenas voz, para outros telefones móveis. Já na década de 90 surge o 2G. E o 2G mata um serviço que já existia, a gente utilizou muito aqui no Brasil, que era o pager. Ou seja, naquela época a gente não tinha como receber chamadas quando em movimento, recebíamos uma mensagem de texto num aparelhinho deste tamanho, tínhamos que encontrar um orelhão, onde quer que fosse, ou um telefone fixo, para responder aquele recado. Veio o 3G na década de 2000 e permitiu pela primeira vez o acesso à internet. Claro, ainda muito lento, muito limitado. Mas foi na década de 2010, quando o 4G chegou, junto com os smartphones, porque aí essa combinação é que propiciou tudo o que a gente faz hoje, e que se não fosse o 4G e os smartphones, talvez nós não tivéssemos feito tudo o que conseguimos fazer durante um período de pandemia que tivemos, onde a comunicação foi essencial, tanto que é um serviço essencial, assim como água, luz, hoje é considerado um serviço essencial. E na década de 2020 chega o 5G, que traz uma ruptura muito grande. Ou seja, o 5G, eu costumo dizer, ele não foi feito para nós, usuários, porque de certa forma ele não vai causar um impacto direto muito significativo. Claro, nós temos uma banda larga muito mais larga, muito maior. Sim, temos. Enquanto a gente tem aí cerca de 50, 100 megabits por segundo no 4G, a gente pode chegar a velocidades de gigabit por segundo, ou seja, é 10 vezes mais do que a gente tem hoje com o 4G. Isso é interessante, mas a maneira como nós pedimos comida, como nós pedimos transporte, como nós interagimos com o internet banking ou o mobile banking, não muda. Claro, teremos outras aplicações, talvez realidade aumentada, realidade virtual, holografia, como a gente via naqueles filmes da Star Trek, Jornada nas Estrelas, passa a ser possível com uma banda larga maior. Mas o 5G não é só banda larga. Ele, da mesma forma, é composto por um tripé. Esse tripé tem a banda larga avançada, que é o que a gente vê acontecendo com o 5G, mas traz também a comunicação massiva, máquina a máquina, ou seja, de milhares de dispositivos por quilômetro quadrado, nós passaremos para milhões, ou seja, multiplica-se por 1000 a quantidade de dispositivos que estarão conectados. Lembra quando eu falei do IoT, da internet das coisas? Será verdadeiramente habilitada pelo 5G. Ele traz junto uma eficiência energética, ou seja, esses sensores que muitas vezes não estão conectados numa rede elétrica, ou seja, dependem de bateria, pelo fato de terem uma eficiência energética, vão durar mais tempo, ou seja, aqueles sensores durarão anos. E o terceiro pilar desse tripé é a comunicação de altíssima disponibilidade com baixa latência. O que isso significa? Que é uma rede que não vai cair, ao mesmo tempo em que permite uma comunicação com um tempo de resposta muito pequeno. E isso habilitará outras aplicações.
Por exemplo, os carros autônomos. Os carros autônomos têm que se comunicar entre si para evitar acidentes, comunicar com os sensores que estão nas vias para evitar acidentes. E essa comunicação tem que ser muito rápida, ou seja, de baixa latência, ao mesmo tempo confiável. Então, esse tripé, composto por banda larga avançada, comunicação massiva máquina-máquina e alta disponibilidade com baixa latência, é que fazem do 5G uma mudança, uma ruptura completa com o que a gente tem até então com o 4G. E aí ou seja, avançando um pouco sobre a sua implementação aqui no Brasil, eu diria que o Brasil, por uma ação muito inovadora da Anatel, inclusive deu um salto. Ou seja, o Brasil, de certa forma, iniciou a sua implantação do 5G cerca de 2 anos depois que alguns outros países europeus, ou mesmo americanos ou asiáticos, mas a Anatel trouxe uma inovação que fez com que aqui no Brasil, de imediato, fosse implementada a última versão do 5G. O que significa que essas 3 características que o 5G traz, de fato estivessem ou estejam disponíveis desde o início aqui no Brasil, diferentemente do que acontece, por exemplo, na Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi uma precursora, implementou o 5G há alguns anos, só que já está falando que lá o 5G falhou. O que significa? Na verdade, eu acho que é um exagero, eles implementaram uma rede que ainda não estava preparada para tudo isso que o 5G permite, e agora eles enxergam que para mudar essa tecnologia, mudar esse cenário que eles têm, já seria mais interessante partir para o 6G do que fazer essa atualização do 5G. Então, ou seja, são características diferentes, isso a gente vai ver acontecer lá na Coreia do Sul, acredito eu, mais rápido do que no resto do mundo, a chegada do 6G, porque você se lembra, a cada década a gente tem uma nova geração. Então o 6G já está aí, a gente está falando de 2030, né? Então a gente já vê isso acontecer. Mas aqui no Brasil, o que a gente vai ver é um real uso do 5G. O que falta? As aplicações. Ou seja, aplicações que façam uso dessas características inovadoras que o 5G traz, que vão permitir, por exemplo, a indústria 4.0 através dos sensores, o agronegócio de precisão através dos sensores. Ou seja, o 5G vai habilitar um conjunto de soluções que ainda não existem, mas que precisam, de certa forma, serem desenvolvidas. Então, faz parte do que nós temos que pensar, e esse é um dos principais trabalhos que eu tenho na ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, onde eu coordeno o grupo de trabalho do 5G, que é justamente fomentar, dentre as 11 verticais de negócios que a associação mantém em segmentos como agronegócio, indústria 4.0, cidades inteligentes, saúde, energia, finanças, são 11 verticais. Nós temos que desmistificar o 5G para que as empresas de tecnologia associadas à CAT e outras espalhadas pelo Brasil vejam as possibilidades que o 5G traz, que oferece, desenvolvam soluções para que façam uso dessas redes. E olha que interessante, lembra que eu comentei que o 5G, aqui no Brasil, ele foi colocado na sua última versão? Sim. Isso acontece de forma concomitante com o resto do mundo. O que isso significa? Soluções, aplicações, produtos que forem desenvolvidos aqui no Brasil poderão ser usados inclusive fora do Brasil. Ou seja, a gente passa a ter uma possibilidade de exportar soluções que são de alta tecnologia. Ou seja, sairíamos da exportação de commodities para também exportar tecnologia. Então, é uma janela de oportunidade que nós temos com o 5G e uma cartada fenomenal que a Anatel deu no momento do seu leilão, que aconteceu em novembro de 2021, que leva o Brasil a um outro patamar, ou seja, nós deixamos de ser seguidores para podermos ser seguidos quando a gente fala da tecnologia 5G. Nossa, mas que aula! Obrigada por essa cronologia e por nos ensinar desse jeito, né? A gente que é leigo no assunto, né, de fato a gente pensa na velocidade que vai ter o nosso celular, a nossa internet e tal, o que de fato vai mudar. Mas na prática mesmo, as empresas e a indústria é quem vai ser beneficiada e, claro, consequentemente nós como consumidores, né? Exato, eu costumo dizer, o 5G não foi feito para nós, não foi feito para o nosso smartphone. Claro, a gente vai sim ter acesso a benefícios que ele traz, mas a grande vantagem está na otimização de processos, redução de despesas,
despesas, melhoria de qualidade que essas verticais todas utilizarão, que nos impactarão de certa forma, é claro, de forma indireta. Só para você ter uma ideia, o Ministério da Economia fez um estudo junto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, e com a consultoria da Deloitte. Eles geraram um relatório, na verdade 5 relatórios que estão disponíveis, estão abertos para acesso público, que fala sobre o ecossistema do 5G no Brasil. E esse relatório traz que o Brasil terá benefícios de cerca de 590 bilhões de reais anuais até 2031, com a utilização do 5G nessas verticais da economia. Inclusive o relatório divide essas verticais em indústria, agricultura e outras tantas verticais, que no total leva para esse total de benefícios de quase 600 bilhões de reais. Que incrível, que incrível. Quantificar isso também faz toda a diferença, né? Sim. Agora, algo que também está muito em alta, que todo mundo fala, é a inteligência artificial, né? E se fala muito, tem muito medo, tem muita gente, muito profissional, com medo, de fato, de que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, e enfim. Eu queria que você começasse a falar para a gente um pouquinho desse lado filosófico do negócio, né? Nós, como locutores, por exemplo, eu fui impactada por um aplicativo recentemente que promete uma voz super-humana e assim, tem até locução com essa voz do Google, já está aí. Enfim, eu não acredito que vá substituir as pessoas, mas eu acho que nós, como profissionais, precisamos nos mexer para fazer com que a tecnologia, a inteligência artificial trabalhe junto com a gente, né? Qual que é a sua opinião técnica, né? E até um pouco filosófica disso. Juliana, eu concordo plenamente, né? Eu diria, a inteligência artificial, ela não vai substituir os seres humanos, os humanos, mas ela vai sim substituir atividades que eles desenvolvem. Atividades repetitivas, por exemplo, não fazem sentido que o ser humano continue fazendo se a inteligência artificial, a máquina, pode fazer. Porém, atividades que demandam o uso de criatividade, que a gente crie, jamais serão substituídas pela inteligência artificial. Lembra que eu falei que inteligência artificial é matemática? Sim. Então, inteligência artificial trata de gerar matematicamente insights sobre um grande conjunto de dados. Essa é a grande diferença que a inteligência artificial tem em relação ao ser humano. Nós temos capacidade, até certo ponto, limitada de analisar um grande conjunto de dados. A inteligência artificial traz essa possibilidade para a gente. Numa rapidez. Ela nos ajuda nesse processo. Eu gosto de usar um exemplo. Se a gente tem imagens, né, e a inteligência artificial ela é fenomenal para fazer análise de imagens. Vamos imaginar que a gente tenha resultados de exames de raio-x, tomografias computadorizadas, não importa. E nós temos grande quantidade de médicos, cada um com a sua experiência, com o seu conhecimento. Eventualmente, um médico, ao analisar uma imagem, pode deixar passar alguma coisa, pode não enxergar alguma coisa naquela imagem, primeiro, porque ele não viu, porque errar é humano, né? E ele pode não ter simplesmente não ter visto, tá? Como pode não ter conhecimento, experiência que aquele detalhe naquela imagem pode significar algo que não deveria ser passado. Nesta situação, a inteligência artificial vai conseguir analisar baseada na experiência. Lembra, inteligência artificial depende de um grande conjunto de dados. Então, nós temos que alimentar. Então, muito importante que os dados utilizados pela inteligência artificial sejam ótimos, sejam precisos. De nada adianta a gente ter uma base de dados que não é real, que não é precisa, porque o resultado da inteligência artificial será muito ruim. Mas se nós tivermos uma boa base de dados, então a base de treinamento, como é chamada, a gente passa a ter resultados muito interessantes. E voltando ao exemplo da imagem, uma base de dados com treinamento de muito conhecimento, de muita experiência que vem de médicos ao redor do mundo, analisaria aquela imagem e apontaria aquele detalhe. Fala, olha, presta atenção neste ponto aqui. Não é que ele vai substituir o médico, não, mas ele vai, olha, presta atenção neste ponto, porque aqui pode ter algo que está fora do comportamento normal,
fora do comportamento esperado. Então a inteligência artificial, ela vem para nos ajudar. Eu tenho uma tese, a minha teoria é de que a inteligência artificial permitirá o humano aumentado, ou no termo em inglês, augmented human. Existia um seriado, né? Mas aí eu vou mostrar qual é a minha idade, mas existia um seriado que era O Homem de 6 milhões de dólares. Steve, eu não me lembro o sobrenome dele, mas Steve alguma coisa. E ele era um homem biônico, que tinha sofrido um acidente e que tinha sido reconstruído de certa forma. Então ele tinha olhos biônicos, braços biônicos, então ele enxergava mais longe, ele pulava mais alto, pulava mais longe, corria mais rápido, ou seja, é a teoria do humano aumentado. E a inteligência artificial, na minha visão, vem com essa característica. Ela vem para nos ajudar a sermos melhores, mais rápidos, mais precisos naquilo que a gente faz. E a inteligência artificial não é nova. Ela está aqui desde a década de 1950. A gente fala hoje muito disso, né? Mas de 1950... Então, a inteligência artificial, ela já passou por alguns verões e invernos. Então, ela já passou por grandes avanços, grandes utilidades e depois uma queda no seu uso e assim sucessivamente. O que a gente vê de 9 meses para cá é que a inteligência artificial deixa de estar apenas na mão ou no conhecimento de poucos, de forma direta, ou de forma indireta sendo utilizada. Por quê? Se você assiste uma plataforma de streaming, quando aparecem as recomendações daqueles conteúdos, daqueles filmes, aquilo é inteligência artificial, que, baseado no seu comportamento, veja, utilizou-se dos seus dados, daquilo que você consumiu no decorrer de um determinado período, e dali inferiu estatísticas. Olha, a Juliana assistiu isso nesse período. Então é possível que ela goste deste conteúdo aqui ou daquele. Então essa recomendação vem da análise do seu comportamento, baseada no seu histórico de visualização de conteúdo. Da mesma forma, o Waze, que todo mundo faz uso hoje para se locomover em cidades como São Paulo, não deixa de ser inteligência artificial também. Ou seja, a gente já usa a inteligência artificial há muito tempo. A verdade é que com o ChatGPT da OpenAI, que surgiu em novembro do ano passado, eu não vou dizer surgiu, porque esse conceito que o ChatGPT tem, ele já é antigo também, mas a maneira como foi disponibilizado para a sociedade, onde literalmente a gente tem o ChatGPT ou a inteligência artificial nas palmas das nossas mãos, através dos nossos smartphones, onde a gente coloca alguma pergunta, coloca algum conteúdo e ele gera um conteúdo de volta, parece mágica, mas não é, tá? E isso, de certa forma, democratizou a inteligência artificial. Então, esse hype que a gente vê, esse verão que a gente vê neste momento, é porque, de fato, ele está nas nossas mãos. E quando eu digo que parece mágica, mas não é, porque também é um modelo matemático. A IA generativa, como é chamada a questão do ChatGPT, por que IA generativa? Porque ela gera conteúdo. No caso do ChatGPT, ele é um gerador de texto. Ou seja, você coloca um texto, coloca uma pergunta e ele te devolve outro texto. Existem outros conceitos de IA generativa. O Midjourney, DALL-E, são IAs generativas de conteúdo. Você coloca o seu texto e ele te gera uma imagem. Da mesma forma, hoje já é possível você colocar um texto e ele te gerar um vídeo, ou seja, ele vai produzir conteúdo para você. E isso terá impactos significativos em áreas como publicidade, marketing. Impactos negativos? Não vejo. Eu vejo sim uma otimização. Então antes gastava-se muito, por exemplo, para fazer uma produção de um conteúdo, que a partir de agora, talvez com um prompt e 15 minutos, você gere aquele conteúdo. De novo, a gente vai ver atividades sendo substituídas por outras, mas os profissionais, desde que sejam capacitados ou se capacitem para aquilo, serão os mesmos. Ou seja, ao invés de eu programar o uso de uma câmera, eu posso saber gerar um texto, um prompt, como é chamado, para que aquilo seja transformado num vídeo. Mas voltando um pouquinho ao modelo matemático da IA generativa, ele traz um conceito que é chamado de LLM.
Large Language Model, ou modelo grande de linguagens, de palavras. Qual é a diferença disso? É que para fazer o treinamento desse modelo são usadas bilhões de palavras. Então, quando a gente joga um texto no ChatGPT e ele devolve e parece mágica o que ele está me devolvendo, na verdade, nada mais é do que uma análise matemática, estatística, probabilística de que depois desta palavra aqui, a próxima tem que ser essa. Ou seja, estatisticamente, a melhor palavra depois dessa é essa. E ele começa a gerar um conteúdo que parece fazer sentido. De certa forma faz para a gente, mas não faz nenhum sentido para o ChatGPT. Ele não está entendendo o que ele está escrevendo. A gente sim, e aquilo parece fazer sentido para a gente, mas para a plataforma do ChatGPT, aquilo hoje não faz nenhum sentido. Porque eu digo hoje, porque a gente fala muito da IA generalista. A IA generalista é aquela que, de fato, faz com que aquela plataforma entenda o que está escrevendo, tenha sentimentos por aquilo. Mas existe um grande problema, ou um grande questionamento. A gente não sabe se algum dia isso vai acontecer. Então existem muitas especulações sobre isso, mas a IA generalista, como a gente diz, não sabemos se um dia vai acontecer. Então, eu acho que assim, temos que olhar, temos que nos preocupar, temos que antever situações, mitigar riscos, mas a gente não sabe se isso vai acontecer. Logo depois que o ChatGPT foi lançado, houve um grande movimento, ainda há, na verdade, no mundo, em bloquear, em segurar o desenvolvimento da inteligência artificial. Movimentos que foram, inclusive, assinados por Elon Musk, né? Dizendo, olha, vamos parar por 6 meses, porque isso pode acabar com a humanidade. Eu ali vejo que, no caso dele, foi mais, olha, eu estou atrasado, segura o resto que está lá na frente, porque eu preciso alcançá-los. Mais do que essa preocupação. Mas o fato é que esse desenvolvimento está muito rápido, a gente vê plataformas de IA generativa. E por que isso está acontecendo de forma tão rápida? Porque literalmente todo mundo pode utilizar. Ou seja, nós estamos utilizando a IA generativa para nos ajudar no nosso dia a dia. A preocupação que temos que ter é: quem não souber usar vai ficar para trás. E se ficar para trás, será substituído. Eu tenho um caso interessante no finalzinho do ano passado. Né? Eu, na verdade, já acompanho o desenvolvimento da inteligência artificial há bastante tempo. Eu coordeno na Associação Internacional para a Inteligência Artificial um comitê que estuda o AIoT, ou seja, a união da inteligência artificial com a internet das coisas e a aplicação disso em robótica. Então eu já atuo e pesquiso, estudo muito sobre isso há bastante tempo. No final do ano passado, eu não deveria estar contando isso aqui, porque quem recebeu talvez vai entender agora por que foi daquele jeito, mas eu, normalmente, no último dia do ano, mando uma mensagem para muitas pessoas, para amigos, parceiros, enfim, desejando um feliz ano novo. E eu resolvi fazer uma experiência diferente esse ano. Eu tinha lá 120, 130 pessoas para quem eu queria mandar uma mensagem e eu queria personalizar essa mensagem. Seria inviável eu personalizar para cada uma delas. Eu estratifiquei essas 130 pessoas em categorias e gerei um conteúdo diferente para cada uma dessas categorias. Coloquei ali palavras-chave, tudo isso com IA generativa. Tá. Né? Ou seja, e gerei ali cerca de 30 conteúdos diferentes, porque eu estratifiquei aquelas 120, 130 pessoas em 30 categorias. E criei conteúdos personalizados baseados nessa categoria. Ou seja, dependendo do que aquela pessoa tinha de interesse, tinha de afinidade comigo, eu gerei um conteúdo específico. Bom, eu nunca recebi tantas respostas agradecendo a mensagem e falando sobre o teor da mensagem, que estava muito bonita, que muito inspiradora e tal, como neste último ano que passou. E eu levei 15 minutos para fazer. Ah, que legal. É muito de um... se você quiser tomar uma água, você fique à vontade. Viu? Sim, obrigado. É muito também do que... Eu acredito que as pessoas elas querem algo personalizado, né? E aí a gente tem a tendência de, com a tecnologia, encher a caixa de e-mail de cliente com um monte de coisa que todo mundo sabe que é robô, entre aspas. E aí vale essa reflexão. Como que você fez, né? Então, assim, a inteligência artificial te ajudou a ganhar tempo, mas não fez com que você fizesse algo genérico, né? Assim, fez você poder pontuar um a um, mas de forma rápida. Então, mas veja, eu discordo nesse ponto. Ela me permitiu personalizar.
Eu poderia fazer, né, ou seja, eu não teria condições sem a inteligência artificial de fazer essas 30 mensagens diferentes. Você mandaria um genérico? Eu mandaria um genérico, né? Então ela me permitiu. Concordo, por outro lado, de que, olha, eu robotizei uma tarefa. Ou seja, mas você robotizou de uma forma que não pareceu que robotizou. Então, seja, ela me permitiu ganhar, eu tive um ganho de escala ao poder fazer isso. Ou seja, a inteligência artificial tem essa característica, esse objetivo, melhorar a nossa capacidade, fazer mais em menos tempo. Qual o viés disso tudo? Bom, primeiro, o uso ético. Ou seja, da mesma forma que a gente pode ter um bom uso, também podemos ter um mau uso. E fake news serão da mesma forma que a gente vai otimizar o nosso trabalho e poder gerar mais conteúdo, por exemplo, em menos tempo, também poderemos gerar mais conteúdo falso em menos tempo. E conteúdo cada vez mais crível. Ontem eu fiz uma brincadeira. Eu gerei uma mensagem de bom dia para mandar no grupo da minha família. E eu traduzi essa mensagem para o francês. E eu mandei a minha mensagem gravada em vídeo falando em francês. Imperceptível. Minha mãe é professora de francês. Ela falou, eu entendi tudo. E eu mandei uma mensagem assim, na brincadeira, Peraí, claro. Deixa eu entender. Você colocou lá numa IA generativa... Eu gravei uma mensagem de áudio e vídeo. Áudio e vídeo. Áudio e vídeo. Fazendo um bom dia em português. Em português. E mandei isso. Você fez o upload num app? Entrei numa plataforma de IA generativa e pedi para que a tradução, porque eu poderia escolher qualquer outro idioma, fosse em francês. E aquela mesma mensagem me foi devolvida, um vídeo com o movimento dos lábios em francês. E a minha brincadeira foi, minhas aulas de francês estão dando resultados. Óbvio que eu não tirei o logo na plataforma de forma proposital, né, a marca d'água ali, para que vissem, né, mas seja, para você ver. Agora, pensa, tem um lado negativo disso? Tem, mas e o lado positivo? Poxa, eu gerei uma mensagem, uma propaganda, e que eu quero, pelo fato de eu ser uma empresa internacional, ter em vários idiomas. Olha a facilidade. Eu comecei a fazer isso às 10 da manhã, às 11 horas eu mandei, e demorou tanto, porque eu não sou assinante dessa plataforma, eu entrei numa fila de espera, né? Se eu fosse um assinante eu receberia quase que imediatamente, mas eu teria ali em francês, em italiano, em árabe, em chinês, em japonês, então eu poderia ter, mas tem outro lado. Daí vem a questão da regulação. Ou seja, o que existe agora, e isso é mundial, é uma grande discussão sobre como regular o uso da inteligência artificial. E existem 2 pontos nessa discussão. Primeiro, a gente sim tem que regular, mas não a ponto de bloquear o seu avanço, o seu desenvolvimento, mas bloquear o mau uso. E aí essa discussão acontece no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Como se faria isso, assim, na sua opinião, sem esbarrar na questão censura, né? Porque... Eu de fato não tenho tanta opinião em relação a isso, mas se discute muito em relação a fake news, principalmente agora nas últimas eleições, né? Porque, acho que as fotos que ficaram mais em alta, e foi aquela foto do Papa vestido com aquela roupa super moderna, bem né? fashion, uma jaqueta branca. Isso, assim. Eu tenho o Trump sendo preso. Também, sim. É surreal aquilo, então não dá pra gente acreditar em mais nada, mas na sua opinião, que tá dentro disso o tempo todo, como fazer isso que você disse? Como regular sem bloquear o seu avanço e sem esbarrar na tal da censura, né? Porque, enfim... a minha visão, e aí isso não significa que seja a visão daquilo que está sendo discutido. Certo. Existe um projeto de lei no Senado, o projeto de lei 2338 de 2021, que está sendo muito bem discutido. Ele tentou-se fazer com que ele avançasse no ano passado, ainda bem que não avançou, porque nós teríamos aí a discussão pouco especializada, então foi criada uma comissão de especialistas, de juristas, que entregou um relatório de 900 páginas no final do ano passado, pulou para a nova bancada, né, pulou para a nova gestão do Senado, com novos senadores. Esse projeto está em discussão, mas como eu disse, não é só aqui, então isso acontece na Europa, isso acontece na China, isso acontece nos Estados Unidos, cada um com o seu olhar para a sua necessidade.
E aqui no Brasil, o que está se buscando é algo assim, olha, eu preciso garantir que de alguma forma eu mitigue o efeito nocivo da inteligência artificial. A minha tese é que, assim como nós temos uma iniciativa muito bem planificada, implementada e usada, que é o nosso CONAR, que é o nosso Código de Autorregulamentação Publicitária, eu vejo que deveria seguir esse mesmo caminho. Ou seja, a gente primeiro, aqueles que são sérios, eles vão trabalhar para que aquilo seja feito da melhor forma. Se é uma marca d'água dizendo que aquela imagem foi gerada, ou aquele conteúdo foi gerado por inteligência artificial, eu não sei. Porque isso também leva... Se eu editar uma foto, eu também não teria que ter essa marca. Eu tenho lá um sanduíche super saboroso naquela foto, e não é exatamente aquilo que a gente recebe no balcão. Aquela foto foi editada. Então, será que aquilo também não precisaria ter um certo selo indicando que, olha, é uma imagem editada? Mas eu vejo assim, aqueles que fazem o correto, continuarem fazendo o correto e serem autorregulamentados pelo próprio mercado. Então eu tenho essa tese, até porque a gente tem essa iniciativa muito bem sucedida aqui no Brasil, que é aquilo que a gente vê acontecendo através da autorregulamentação. Então eu tenho essa tese. Mas essa discussão está acontecendo no Senado, dentro da Associação para a Inteligência Artificial, a gente vem acompanhando, a gente vem dando... A gente também já ofereceu sugestões para esses relatórios que foram colocados. Ou seja, a discussão ela é quente e assim, ela não pode ser finita, eu diria. O grande desafio que a gente tem é a gente ter algo e a gente comece com aquilo, mas que a gente não termine ali. Que a gente continue desenvolvendo essa regulamentação, essas regras de utilização, porque a própria tecnologia vai avançar. E o desafio é como sermos rápidos, e eu estou falando no legislativo, sermos rápidos o suficientes para acompanhar esse desenvolvimento. Então, acho que o maior desafio está aí. Eu também acho. Ou seja, eu acho que é como a gente garantir de que essa discussão se mantenha e continue implementando-se e inovando em conjunto. Mas a boa notícia é que o Brasil ele tem características interessantes em algumas agências governamentais. Né? Vou citar o Banco Central, o Bacen. O Bacen não é apenas um órgão regulador e fiscalizador, ele é muito inovador. O exemplo disso é o Pix. Ou seja, olha no que se transformou o Pix. Agora a gente tem o Drex, que é a nossa moeda, a nossa criptomoeda. A Anatel, que é uma agência com a qual eu tenho muito envolvimento em razão de diversas atividades anteriores, ela também é muito inovadora. Ou seja, fato que a gente vê com o 5G que a gente já conversou. Ou seja, por uma ação da Anatel, no leilão que eles realizaram em novembro de 2021, eles simplesmente fizeram o Brasil dar um salto de 2 anos e meio. Ou seja, inovou nisso. Inovou não apenas em levar o Brasil à frente, mas inclusive em trabalhar que o 5G traga maior conectividade. Ou seja, o leilão do 5G, só voltando um pouquinho, ele não é só de 5G. Ou seja, pela primeira vez foi um leilão não arrecadatório. O que significa? Que dos 47 bilhões de reais arrecadados no leilão, 42 são revertidos em obrigações que as operadoras têm de levar 4G, por exemplo, para 37 mil quilômetros de rodovias federais que não têm conectividade. São trechos de rodovias federais que estão em sombra de conectividade e que, por uma obrigação do leilão, levará conectividade 4G, pelo menos, nada impede de que seja 5G, né? Mas pelo menos 4G, para que esses trechos hoje de sombra estejam cobertos. E N outras obrigações, são 42 bilhões de reais de obrigação. Isso é uma grande inovação da Anatel, nunca tinha acontecido. E isso fará com que até 2029, que é o prazo que o leilão tem, a gente tenha um Brasil muito, mas muito mais conectado. Isso é uma inovação. Então, esses exemplos que a gente tem do Banco Central, da Anatel, são interessantes para que isso também possa ser replicado. Existe uma discussão. Quem vai regular o uso da inteligência artificial? Quem vai fiscalizar? E existe aí uma pretensão da Anatel, uma pretensão da Agência Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD, que chegou para nos ajudar a garantir a proteção de dados pessoais. Ou seja, então existe uma discussão agora aqui. Quem operacionalizará essa fiscalização?
independente de quem seja, eu espero que tenha uma característica que permita não só fiscalizar e regular, mas também inovar. Que bacana, você é muito didático, Fernando. Me fala, a IoT, né, Internet das Coisas, e a inteligência artificial, elas estão cada vez mais interdependentes? Explica pra gente um pouquinho desse cenário, o que você tem visto de inovação aí na Internet das Coisas? Sem dúvida. Justamente pelo fato de eu ter redes de nova geração, como 5G, futuramente o 6G, ou mesmo redes sem fio como o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 7, que estão muito difundidas como redes sem fio, né? Ou seja, em diversos ambientes, isso passa a gerar muito dado. Isso passa a habilitar muitos sensores. E esses sensores, a partir do momento em que transmitem muitos dados, não tem outra maneira de nós analisarmos esses dados e os transformarmos em informações que de fato sejam relevantes para uma tomada de decisão, seja ela autônoma ou não, essa tomada de decisão, a gente precisa da inteligência artificial para transformar aquilo em algo real. Isso, então, leva para essa tomada de decisão. Então, a integração dessas duas tecnologias em ambientes como o agronegócio, como a indústria, como a saúde, como a energia, ou seja, essas verticais econômicas, é essencial. E a gente vai ver cada vez mais essa integração. E temos as boas notícias, né? A gente tem o CPQD, que é uma grande instituição de pesquisa brasileira, criada lá atrás, com a origem da Telebrás. Aliás, abrindo um parênteses, esse ano a gente completou 25 anos da privatização das nossas telecomunicações, ou seja, quando a Telebrás deixou de ser a responsável e nós trouxemos a iniciativa privada para isso. Olha o avanço que a gente teve nesse quarto de século, né? Hoje o Brasil ele está de igual para igual, eu diria melhor do que muitos outros países, né? A gente hoje, se a gente olha a conectividade de banda larga no Brasil, 70% da nossa banda larga fixa é fibra ótica. Nos Estados Unidos isso chega a 20%. Ou seja, a gente teve um avanço muito grande e uma distribuição, apesar de nós termos as grandes operadoras, né, como Vivo, TIM, Claro, Embratel, a gente vê a internet, principalmente, muito democrática. A gente tem mais de 15 mil empresas provedoras de internet Brasil afora. E isso foi graças à privatização das telecomunicações. Então, voltando ao tema do CPQD, e fechando aqui esse parênteses, a gente, o CPQD que nasceu lá atrás como uma instituição de pesquisa e desenvolvimento voltada às telecomunicações, hoje uma instituição privada, desenvolveu recentemente uma solução brasileira que une a inteligência artificial com o IoT, chamada de Pilot, e está recém colocando no mercado. Ou seja, são soluções que, como eu comentei, são desenvolvidas aqui no Brasil, mas podem facilmente serem exportadas, o que significa que o Brasil deixa de exportar apenas commodities para poder exportar tecnologias. Então a gente está avançando muito rapidamente, poderíamos avançar muito mais, óbvio, né? Se tivéssemos mais pessoas qualificadas. Então a educação é essencial, é importante que a gente realmente fomente o trabalho de qualificação e capacitação das pessoas cada vez mais cedo, cada vez mais pensando na própria educação de base mesmo, com o viés tecnológico, o viés de ciência, tecnologia, matemática, engenharia, chamado de STEAM. Então é muito importante que a gente pense nisso, é um grande desafio que nós temos, né, de atrair as pessoas e mantê-las nas escolas desde lá de baixo, né, algo que é um problema estrutural que ainda temos, mas que a gente tem que continuar trabalhando e perseguindo. Mas o Brasil então passa a ser um precursor no desenvolvimento de muitas soluções, podendo exportá-las mundo afora. Muito bom saber disso, porque a gente está meio longe desse mercado, a gente só consome, né? E é legal saber que o Brasil está à frente aí na área de tecnologia. Internet das coisas, para quem está nos assistindo, na prática para a gente em casa. É uma geladeira que consegue te dar... Dá exemplos para mim, vai. É uma geladeira que consegue me dar a minha lista de mercado de acordo com o que tô lá dentro, o que tem lá dentro faltando. A máquina de lavar que só por ela ter acesso ao Wi-Fi já é um... A internet das coisas, na verdade, o conceito de internet das coisas são coisas conectadas. Então, perfeito. Sim, parte do princípio de que são coisas, instrumentos, dispositivos conectados. Ótimo. E que trocam informações de forma autônoma, automática entre si. Então, sim, uma geladeira que consegue saber o que está lá dentro e te indicar o que precisa ser comprado, ou muitas vezes já comprar,
para você, isso é um conceito de internet das coisas aplicado a uma residência. Teremos mercado para isso? Teremos demanda para isso? Sim, mas o maior uso, a maior aplicação da internet das coisas está novamente na questão das verticais econômicas. Então a gente sim terá um impacto da internet das coisas nas nossas vidas. O nosso telefone é um dispositivo de internet das coisas. Sim. Ele coleta dados e transmite dados de forma automática ou não, através da nossa ação, mas é um dispositivo de internet das coisas. A nossa Alexa, nosso o speaker com inteligência artificial, ele é um dispositivo de internet das coisas. As lâmpadas automatizadas, isso é interessante, né? Mas o grande uso da internet das coisas, de fato, estará nesses segmentos econômicos que vão ter muitos benefícios. Então, o fato de você, por exemplo, numa indústria, um dispositivo, uma máquina que está produzindo, identificar que uma temperatura de um dos seus sensores está mais elevada do que estaria e já iniciar um processo de manutenção preditiva, que é antes de um problema acontecer, ou uma parada antes do problema acontecer e fazer com que a parada seja de 15 minutos e não de um dia, caso não acontecesse, é o que de fato traz os benefícios da internet das coisas, porque você começa a trabalhar de forma preditiva, e aquele ditado que a gente tem que prevenir é melhor do que remediar, também se aplica. Ou seja, então, o fato de numa produção agrícola, você identificar temperatura, umidade do solo e agir de acordo com a necessidade, nem mais, nem menos, então você joga somente, irriga apenas o necessário, né? Então você tem um impacto ambiental nesse processo. Ou seja, então a internet das coisas, que é justamente você conectar dispositivos, coletar dados através desses dispositivos e transformar esses dados em informação, é o que de fato vai causar um impacto significativo de forma indireta na nossa vida. E aí você se lembra, a gente precisa de uma rede para transmitir esses dados, então daí vem o 5G, e da inteligência artificial para transformar esses dados em informação. Informação de fato relevante, informação que vai me ajudar a tomar uma melhor decisão, para gastar menos, para fazer em menos tempo, para gastar menos água e ter algo mais ambientalmente correto. Então, a internet das coisas tem essa característica. Daí a importância da integração dela com a inteligência artificial, daí o nome AIoT, né, que é a junção de AI, Artificial Intelligence, inteligência artificial, com IoT, Internet of Things ou Internet das Coisas. Fernando, a cibersegurança também, assim, eu ouvi falar outro dia, eu fiquei muito assustada com que eu já vi que existe agora uma modalidade, um crime, que é o sequestro de dados de empresas. Eu fiquei, assim, assustadíssima com isso. Na prática, foi um técnico de um TI, né, que me falou que existe uma atividade criminosa onde as pessoas contatam o gerente da empresa, um diretor da empresa e diz, olha, seus dados estão aqui sequestrados e pedem um valor de resgate para liberar os seus dados. E se você paga, existe até uma ética aí que eles devolvem os dados. E se você não paga, perdeu os dados. Isso tem acontecido muito, é a pergunta 1. E como as pessoas, nós, podemos tomar práticas simples, e até os empresários pequenos e médios, como eles podem se proteger disso, porque a gente perdeu o dado, uma empresa perdeu o dado, perdeu tudo. Sim. Bom, a sua pergunta é muito pertinente, Juliana, e de fato isso acontece. E é mais comum do que a gente imagina. Pois é. Nós vivemos num mundo completamente conectado e digital, onde tudo fala com tudo. Então, cibersegurança é algo que a gente tem que pensar não só na nossa empresa, como na nossa vida pessoal. Tá? Só que cibersegurança, ou melhor, segurança digital, da mesma forma, é composta por um tripé. Né? Tudo é um tripé, né? Acho que na verdade 3 pontos sempre formam um plano. Então, mesmo que você. Nunca uma banqueta com 3 pés balança, né? Verdade. Porque ela forma um plano. Né? Então, a gente tem a base de qualquer fundamento através de um plano, de um tripé. Bom, cibersegurança, da mesma forma, é um tripé formado por tecnologia, processos e pessoas.
Certo. Tecnologia, a gente precisa estar atento, precisa usar o último antivírus nos nossos smartphones ou nos nossos computadores, a gente precisa ter acesso a essa tecnologia, porque é uma tecnologia que sempre também evoluirá, porque os ataques cibernéticos evoluirão. Então a gente tem que estar atento a isso. Esse é o primeiro ponto. Da mesma forma, as empresas. Tem que ser uma preocupação, independentemente do tamanho, do porte de uma organização, com a segurança digital. E, infelizmente, isso a gente ainda não vê. Nós já vemos em grandes corporações, mas quando a gente olha para pequenas e médias empresas, isso ainda não é uma realidade. E isso é preocupante, porque isso precisa ser. Essa preocupação, essa conscientização que nesse mundo digital a gente precisa se precaver. Assim como a gente tranca a porta de casa ou do carro quando a gente sai, a gente tem que fazer o mesmo com os nossos dados, sejam corporativos ou pessoais. Essa conscientização tem que existir. Mas isso é a tecnologia. Quando a gente fala de empresas, também existem processos. Ou seja, qual é o processo de segurança? Qual é o tipo de senha que eu tenho que ter? Só que mais importante do que tudo isso são as pessoas. Ou seja, as pessoas têm que estar conscientes dos riscos aos quais elas estão expostas. E aí, por pessoas, inclusive, a gente entende nós, pessoas físicas, né? Nós, humanos, como nós dentro de uma organização, tanto pensando nos nossos dados como nos dados da empresa. Então, essa tríade, tecnologia, processos e pessoas, fazem parte do conceito da segurança digital. E a gente tem um grande problema. O problema é que o elo mais fraco dessa corrente são as pessoas. E outro dia eu estava participando de um evento do MIT e me chamou a atenção um insight que foi colocado ali, que a gente tem que mudar esse paradigma. E a gente tem que transformar as pessoas no elo mais forte. E não tem outra maneira da gente fazer isso através da educação, da qualificação, da capacitação. Eu não sei se você tem percebido, mas a gente vê já algumas propagandas na televisão do Itaú, do Banco do Brasil, do WhatsApp, sim, mostrando os cuidados que a gente tem que ter com esses dados. Então, são iniciativas como essa que têm que existir, ou mais, elas têm que ser exponencializadas, aceleradas, expandidas, na minha visão. Para que a gente comece a levar essa conscientização para as pessoas de que a segurança digital é tão importante quanto a nossa segurança física. E o que fazer para evitar e para trabalhar com isso. A Agência Nacional de Proteção de Dados, agora fiquei na dúvida se foram eles, tá? Mas enfim, foi lançado um gibi da Turma da Mônica. Ah, é? Falando sobre a segurança no mundo digital. Muito interessante. Isso tem que fazer parte da escola, lá da educação de base, né? Tem que fazer parte do nosso BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, porque as crianças já vivem num mundo digital, num mundo conectado. Então a gente precisa disso. Então, ou seja, acho que esse é o primeiro ponto, ou seja, é como transformar as pessoas no elo mais forte. E a gente tem que fazer esse trabalho, a gente tem que disseminar essa informação. Mas também precisamos da tecnologia. Outro dia, e quando a gente fala de segurança cibernética, a gente tem que olhar sobre duas prismas. A gente tem que olhar sobre a prisma da ameaça externa, ou seja, alguém de fora que acessa os nossos dados, e aí tem N mecanismos para evitar. Firewalls, senhas, N tentativas de bloqueio, aquela dupla verificação de senha, quando você, na hora que faz o login, você recebe um código no SMS ou no e-mail para validar. É muito importante, às vezes é um saco. Ou seja, toda vez, eu coloquei a senha, aí eu tenho que receber um código para poder fazer. É um saco, mas é muito importante para evitar que essa informação caia em mãos erradas. É uma operação simples, básica, mas que tem um grande efeito, pensando do ponto de vista da segurança digital. Bom, então isso a gente tem que pensar na ameaça externa, mas a gente também tem que pensar na ameaça interna, que é o vazamento de dados, seja de forma intencional ou acidental, de uma informação sensível. Ou seja, a analogia que eu faço é a seguinte: se alguém entra na sua casa, arrombou a janela, entrou na sua casa e pegou esta caneca que está em cima da mesa,
é uma coisa. Mas alguém que está dentro da sua casa levar essa caneca embora é outro problema. É outro problema. E essa é a ameaça interna. Então, a gente tem que cuidar dela também. E da mesma forma que existem mecanismos para te ajudar a proteger-se da ameaça externa, existem mecanismos contra as ameaças internas. São 2 pontos de vista que a gente tem que pensar do ponto de vista de qualquer organização. A ameaça externa, eu acho que já está muito mais difundida, as empresas já entendem. Hoje, com as tecnologias de cloud, de nuvem, né? Ou seja, onde tudo roda na nuvem, eu não tenho mais aquela infraestrutura na minha empresa. Ela está dentro do Google, dentro da Amazon, dentro da Microsoft, que mantém ali toda uma infraestrutura de proteção contra ataques cibernéticos. Então você não precisa mais ter aquela especialização dentro da sua organização para ter acesso a essas melhores práticas, porque você está com as suas informações na nuvem e melhores protegidas. 100% garantidas? Não. Mas com uma equipe, um conhecimento ali bastante amplo em como trabalhar essa proteção. Mas e o lado interno? Esse é um grande problema. Eu estava outro dia num evento de ERP. ERP é uma solução, né, que empresas utilizam para trabalhar todos os seus fluxos operacionais. Cadastro clientes, cadastro processos, a produção, ou seja, eu trabalho com todas aquelas informações. E eu fiz uma pergunta, dizendo, como é que você trabalha, como é que você entende esse vazamento de dados? E a resposta foi genérica, tá? De todos aqueles fabricantes, desenvolvedores dessas soluções com quem eu conversei. Eles falaram, não tenho preocupação porque eu estou lá na Amazon, eu estou lá no Google, lá eu estou protegido. Falei, bacana. Se chega um funcionário, mal intencionado neste caso, tira uma foto da tela e manda aquela informação sensível para o concorrente, você tem controle sobre isso? Ah, não, isso eu não tenho. E para isso também existem ferramentas. Ferramentas que vão ajudar a bloquear, evitar, mitigar ou pelo menos gerar evidências do vazamento de dados sensíveis. E a gente vê isso acontecer, e isso é muito interessante porque traz a questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma obrigação. Hoje, toda e qualquer organização tem a obrigação legal de proteger dados pessoais, corporativos, né, pessoa física ou pessoa jurídica, contra determinadas situações. Isso é uma obrigação. Só que o dado pessoal é um subconjunto de um conjunto maior de dados sensíveis. Ou seja, uma organização não tem só dado pessoal do seu cliente. Tem dados de produtos, dados de patentes, tem uma série de dados que são sensíveis. E a gente tem que pensar em como evitar que esses dados também vazem, também caiam em mãos erradas. E, de novo, de forma intencional ou acidental. Por exemplo, eu sou um funcionário e colei um número de CPF e um e-mail. Estou mandando um e-mail e colei. Ou seja, simplesmente copiei daquela base de dados que eu tenho e colei, sem qualquer má intenção. Eu estou redigindo o meu e-mail. Ferramentas como essas, elas vão alertar, dizendo, olha, você está copiando e colando um CPF. CPF é um dado sensível, como poderia ser um preço, né, um produto, a descrição de um produto ainda em desenvolvimento. Você está copiando e você vai mandar isso aqui para alguém. Quer continuar? Ah, quero. Tudo bem, manda. Né? Pelo menos valida mas gerou uma evidência. Uhum. Ou seja, naquele momento já foi gerada uma evidência que futuramente, se necessário for, pode ser trabalhado. Ou simplesmente vai bloquear, falar, isso aqui é uma operação não permitida pela política da empresa, daí o processo daquela tríade, tecnologia, processos e pessoas. Então essa política não permite que um CPF seja colado num e-mail, ou que seja colado num e-mail que vai para o mundo externo, não para dentro da própria organização. Então esse conceito da ameaça interna é que ainda está muito pouco difundido, usando o exemplo que eu dei dessas conversas que eu tive com essas empresas desenvolvedoras dessas soluções. Eles não se preocupam com isso. Tudo bem, não é um problema deles, né? Ou seja, não é a função deles inibir, mas seria a função, pelo menos, capacitar os seus clientes a entender esses riscos e, eventualmente, até oferecer soluções para isso, ou indicar soluções. Mas é muito importante, assim como a gente trabalhar a ameaça externa, é a gente trabalhar essa ameaça interna, que muitas vezes pode ser mais prejudicial do que a ameaça externa, porque a gente está falando de
dados muito sensíveis, a gente está falando de imagem da empresa que muito facilmente pode se perder por um motivo muitas vezes bobo, por um motivo de que, seja, eu não me adequei aos processos da empresa. Eu coloquei uma senha, ao invés de ser uma senha difícil de ser quebrada, eu coloquei lá, mudar 1, 2, 3. E são essas senhas que acabam permitindo com que esses ataques aconteçam, que esses dados sejam roubados, voltando ao tema da sua pergunta, que esses dados sejam roubados e depois eu solicite resgate. E eu posso colocar uma pimentinha nesse processo. Por favor. A computação quântica já está aí. Computação quântica. A gente tem a computação tradicional, que é o que a gente está acostumado até agora. Nós utilizamos a computação tradicional desde a sua criação, mas a computação quântica, da física quântica, está aqui. Qual a diferença entre uma e outra? A computação tradicional trabalha com um conceito de bits. Um bit, ele tem 2 valores, 0 ou 1. Não pode ser os 2, não pode ser mais do que 0 ou 1. A computação quântica permite com que os bits, nesse caso chamados de qubits, por causa do quantum, possa ser qualquer valor entre 0 e 1 a qualquer momento. Uma analogia simples. Eu tenho uma moeda. Ela é cara ou coroa. Certo. Mas quando eu jogo ela para cima e ela está rodando, o que ela é? Ela não é nem cara, nem coroa, mas ela é cara, ela é coroa, ela é tudo ao mesmo tempo. E este fato faz com que os qubits possam ter uma capacidade de processamento muito maior. Trazendo agora para o nosso dia a dia, senhas que utilizam de criptografia, que hoje, com a computação tradicional, levaria 100 anos para ser quebrado, pode ser quebrado em minutos com a computação quântica. Ou seja, a criptografia tradicional está sob forte ameaça com a computação quântica, que hoje é muito limitada, porque o qubit é um ambiente físico. Você precisa trabalhar em ambientes muito controlados, porque é um dispositivo físico muito sensível. Ele tem que trabalhar no que a gente chama de zero absoluto, menos 273 graus Celsius. Você não tem isso em qualquer lugar, certo? Então hoje ainda é um ambiente limitado, mas a pesquisa está avançando. Cada vez mais a gente tem a proximidade de computadores quânticos que estarão disponíveis em ambientes convencionais. Ou seja, a computação quântica é um grande risco para a criptografia tradicional. E não é à toa que bancos como Bradesco e Itaú já trabalham com a chamada criptografia pós-quântica, porque eles obviamente estão olhando para esse grande problema futuro e se precavendo para que os seus sistemas estejam, vamos dizer assim, preparados para o ataque quântico quando ele assim existir. Gente, não acaba, né? Não acaba. É um assunto que meu cérebro está bombando aqui. Olha, a gente já está há um tempinho conversando, mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a TV digital, que é também algo que você participou muito, né, na implantação da TV digital no Brasil. Quais foram as principais mudanças entre a TV tradicional, que a gente pode falar, e a TV digital? Como está esse processo hoje no Brasil? Legal. É um processo que, na verdade, já está indo para a sua próxima geração. A gente, lá em 2006... quando o sistema brasileiro de televisão digital foi adotado, e ele até na época houve uma discussão e uma análise muito grande sobre qual sistema adotar. Naquela época existia o sistema americano, o ATSC, o sistema europeu, DVB, e o sistema japonês, ISDBT. O Brasil acabou adotando o sistema japonês por vários motivos, com algumas modificações, algumas melhorias. Bom, isso a gente já falando aí de quase 20 anos, né, de 17 anos. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Desde o próprio desligamento da TV analógica, dando lugar apenas à TV digital. Esse processo ele foi, de certa forma, concluído em 2019. Ou seja, eu na época, inclusive, voltei para o Brasil para trabalhar neste processo, especificamente do desligamento da TV analógica, e esse processo se deu por um simples motivo, porque parte da frequência
frequência utilizada pela televisão, e a gente está falando aqui da televisão aberta, tá, Juliana? A gente não está falando da TV por assinatura. A TV por assinatura já é digital, inclusive, há mais tempo, e a TV por assinatura, inclusive, já foi transformada há mais tempo. Hoje em dia, a TV por assinatura ela tem um grande desafio, porque o streaming chegou e ele trouxe a flexibilidade de nós assistirmos o conteúdo, ou o conteúdo que nós quisermos, ou o conteúdo que a inteligência artificial indicar para a gente no momento em que a gente quiser. Né? Vide aí Disney Plus, Netflix, HBO e N outras plataformas. Hoje o problema não é mais a plataforma em si, mas o que eu vou assistir aonde. Porque é tanto conteúdo que às vezes a gente perde mais tempo escolhendo do que assistindo. Mas enfim, pensando na TV aberta, que é a TV gratuita, a TV terrestre, como é chamada, ela teve o seu desligamento da característica analógica necessário, porque parte dessas frequências foram transferidas para a banda larga móvel. Isso foi um movimento mundial. Existe uma organização internacional de telecomunicações que se reúne inclusive a cada 2 anos e que define as normas mundiais do uso dessas frequências, porque é um recurso físico limitado. Então a gente tem que trabalhar com eles da melhor forma possível. Então existia, por um lado, uma diminuição do consumo de TV aberta por conta do streaming, por conta de outros players aparecendo no mercado, mas também o aumento do uso da comunicação móvel. Então essa combinação fez com que parte das frequências da televisão aberta no mundo fosse direcionada para a banda larga móvel, para o LTE, neste caso. LTE é o avanço do 4G antes de chegar no 5G. Lembra quando as operadoras aqui no Brasil fizeram a propaganda do 4,5G, 4G+? Era essa época. Então, basicamente, o que aconteceu? A TV analógica foi desligada, porque uma parte daquela frequência então utilizada por elas passaria para as operadoras de comunicação móvel, e para que isso acontecesse, tinha que fazer esse desligamento das frequências para mover canais que ocupavam aquela faixa que seria utilizada pela comunicação móvel para cá. Acontecer o remanejamento de canais. Então o Brasil ele adotou um modelo, e de novo, mais uma inovação da Anatel, que fez com que aqui no Brasil a gente fizesse em 5 anos o que, por exemplo, nos Estados Unidos foi feito em 10. Ou seja, nos Estados Unidos foi um processo sequencial aonde, primeiro, desligou a TV analógica, liberou espaço, pegaram-se aqueles canais que ocupavam a faixa que seria para banda larga móvel, moveram-se para cá, liberou aquela parte, limpou aquele espectro, como é chamado. Com aquele espectro limpo, aquela faixa de frequências limpa, vendeu essa frequência para as operadoras. As operadoras foram lá e instalaram o 4G avançado, digamos assim, o LTE. 10 anos nesse processo, falando dos Estados Unidos. Aqui, eu costumo dizer que foi tudo junto e misturado. A Anatel, de forma inovadora, mas muito sensata, muito planejada, falou, olha, eu vou vender a faixa, mas a faixa está ocupada e quem comprar a faixa tem a responsabilidade de liberá-la para poder usá-la. Mas não se preocupe, porque o dinheiro para fazer isso é meu. Meu entre aspas, né? O que eu quero dizer é que naquela época o leilão arrecadou 11 bilhões de reais, existia um orçamento para executar 3 ações, 3 políticas públicas na ordem de 3 bilhões de reais, as operadoras pagaram 8 para o governo, ainda foi um leilão arrecadatório, diferente do que aconteceu com o leilão do 5G, e 3 bilhões foram destinados para executar 3 políticas públicas. Quem executaria essas políticas seria uma entidade criada por determinação da Anatel pelas empresas vencedoras desse leilão. Foi criada na época a Seja Digital. A Seja Digital foi responsável para liberar essa faixa para as operadoras. Para liberá-la, tinha que desligar a TV analógica, liberar espaço, fazer o remanejamento daqueles eventuais canais que impactassem aquela faixa para outra frequência, liberar a faixa e as operadoras fazerem a implementação. Então foi um processo inverso. Ou seja, primeiro vendeu a faixa para depois trabalhar na sua liberação. Mas foi um programa que deu muito certo. Ou seja, ele foi concluído em 5 anos, ao invés de 10, como aconteceu nos Estados Unidos, e sobrou metade do recurso.
recurso hoje que está sendo utilizado para outros fins, inclusive para instalar de forma inovadora também cabos subfluviais por leitos dos rios na Amazônia para levar conectividade numa região de muita deficiência de conectividade. Então são 12 mil quilômetros de cabos subfluviais, iguais esses cabos submarinos que cruzam, né, os oceanos para fazer a conectividade entre continentes. São cabos lançados nos leitos dos rios da região amazônica, levando conectividade para a população ribeirinha e para cidades que tinham muita dificuldade de conexão. Essa conectividade faz com que eles tenham acesso à educação, à saúde e outros tantos benefícios. Então é muito importante. Então esse processo da TV digital fez justamente com que isso pudesse ser possível. Mas o que aconteceu foi que o processo foi terminado, a TV analógica deixou de existir. Eu diria assim, nas principais cidades brasileiras, foram 1.600 cidades mais ou menos, ficaram outras 4.000 cidades, onde o 4G convive, o 4G LTE, né, nessa faixa de frequências, convive com a TV digital e convive com a TV analógica. Certo. Só que isso é encerrado este ano. Ou seja, até dezembro de 2023, todos os municípios brasileiros deixarão de ter a televisão analógica. E com o recurso que sobrou nesse processo anterior, né, que sobrou metade do dinheiro, existiam 1.600 municípios que ficariam no escuro. No escuro, que eu quero dizer, ele não tinha nenhum canal digital. Ou seja, quando chegasse dezembro de 2023 e de fato a transmissão analógica fosse encerrada no Brasil, esses 1.600 municípios ficariam sem TV aberta. E esse recurso que sobrou está sendo utilizado neste momento, é um processo que inclusive já está no fim, para levar a TV digital para esses municípios. Então, de forma inovadora também, porque diferentemente do que acontece com o mercado de comunicação móvel, com a infraestrutura de comunicação móvel, onde as operadoras compartilham dessa infraestrutura, muitas vezes tem uma torre de celular, onde a Claro, a Vivo, várias estão utilizando, então tem N benefícios, inclusive ambientais nesse caso. Isso não era uma prática comum na televisão. A emissora A tinha sua infraestrutura, a B outra, a C outra. Com esse novo projeto, para esses 1.600 municípios pequenos, eu preciso dizer, porque eram municípios onde as emissoras não tinham interesse, justamente pelo fato de serem muito pequenos, acabaram por receber uma infraestrutura compartilhada de vários canais de televisão. Canais governamentais e também os canais abertos. Então, 1.600 municípios que ficariam no escuro, então tem acesso, né, o processo já está praticamente no fim, tem acesso à TV digital. Isso é muito interessante, né? Então o processo está no fim. Só que a gente já está falando da TV 3.0. Se a TV 3.0 estará disponível para os brasileiros a partir do final de 2024. Existem já grupos de trabalho e de discussão envolvendo emissoras, fabricantes e governo, porque a TV também mudou. E qual que é a diferença? Pode tomar sua água, fique grande à diferença, vontade, porque a gente está trocando uma ideia aqui há um tempo. E você está dando uma aula, na verdade, né, Fernando? A diferença da TV digital para essa TV 3.0. Que a gente consiga entender, né? De uma forma que a gente consiga... Tem alguma diferença da gente ver? Teremos melhor qualidade, sem dúvida. Então, melhor qualidade de vídeo e melhor qualidade de áudio. A gente estava falando aqui um pouco antes do podcast a importância de um áudio de boa qualidade, porque você acaba imergindo naquele conteúdo de uma forma completamente diferente. Então, você sim vai ter uma melhor qualidade de vídeo e de áudio, mas mais do que isso. Hoje, a TV, ela não é mais só aberta. Porque a grande diferença da plataforma de streaming da TV aberta é que uma é linear e a outra não. O que isso significa? A TV linear faz com que a gente assista aquele conteúdo naquele momento. Tudo bem, ele pode até ser reprisado depois, mas a TV linear faz com que você precise assistir naquele momento. Bom, esportes e outros eventos, isso acontece. Porque você quer assistir a um jogo de futebol, a um show, no momento em que ele está acontecendo, né? Já uma novela, um filme, você pode assistir em outro horário, mas que aí você te leva para a TV não linear. A TV 3.0 é a união desses dois pontos. Ou seja, você traz a possibilidade de assistir um evento, mas no intervalo a propaganda ser para você. Ou seja, eu tenho o seu perfil de consumo, só que ao invés daquele conteúdo vir pelo ar, né, ou seja, no momento em que o jogo está acontecendo, ele vem pelo ar.
Então todo mundo está recebendo o mesmo conteúdo ao mesmo tempo. Certo. Broadcast. No momento em que há o break, ou no momento em que você tem aquelas animações na televisão, aquilo é específico para um perfil de consumo como o seu, para um telespectador com o seu perfil. Então é a união, assim, ele é muito mais complexo do que isso, mas claro, em linhas gerais, basicamente é a união do broadcast com a conectividade IP. Claro que depende daquela TV estar conectada. Mas cada vez mais nós temos TVs conectadas. Cada vez mais nós temos internet disponível para as pessoas. Hoje já são 46 milhões de assinantes, por exemplo, de banda larga fixa. Em sua grande maioria, residenciais. Ou seja, são 46 milhões de lugares com acesso à internet que cada vez mais tem sua TV conectada. Então a gente cada vez mais tem essa possibilidade. E a TV 3.0 chega para trazer essa nova possibilidade para o segmento de radiodifusão, que é tão importante aqui no Brasil. Que delícia de papo. Para encerrar, eu queria ver, a gente sempre encerra com o nosso convidado com alguma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, porque tivemos muitos insights. Meu cérebro está bugado aqui, eu já estou pensando em várias coisas, porque é um tema tão relevante, é tão importante, mas que quem não está tão inserido sente um pouquinho inseguro, sente um pouquinho de medo, né, por tantas coisas que a gente falou aqui. Qual que é a sua mensagem para quem está nos ouvindo, porque a tecnologia está no dia a dia de todo mundo, sobre essa evolução, sobre como a gente pode estudar, onde a gente pode buscar informações, como a gente pode se proteger? Fica à vontade, sua câmera está ali. Obrigado, Juliana. Bom, primeiro eu queria dizer que não precisamos ter medo da inteligência artificial, mas precisamos sim aprender a usá-la. Ou seja, ela estará cada vez mais inserida no nosso dia a dia, atividades serão substituídas por elas, então quem precisar ou tiver que trabalhar precisa aprender a utilizar a inteligência artificial. Então esse é o primeiro ponto. Não tenha medo, ela não o substituirá, não nos substituirá, mas sim precisamos aprender a usá-la. Voltada ao nosso segmento de trabalho, ao nosso segmento profissional. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é a segurança digital. Assim como nós nos protegemos trancando os nossos carros, as nossas casas, a gente precisa também proteger os nossos dados. Então, sempre manter os seus sistemas operacionais e telefones atualizados, usar senhas fortes, não use a senha mudar 123 ou a sua data de aniversário, não. A senha realmente tem que ser forte e também a gente evitar de passar os nossos dados pessoais para quem nos pedir, ou seja, não evitar cair naqueles golpes que são tão comuns hoje em dia de pessoas que nos ligam pedindo o CPF, pedindo o número de conta, telefone, ou seja, evitar de passar os nossos dados pessoais à torta e à direita. Fernando, obrigada pela sua disponibilidade, por aceitar o nosso convite. Foi muito bom o nosso papo. Dá pra gente marcar outro já, tá? Já vamos deixar marcado, Fico à disposição. Obrigadão, viu? Obrigado, e pra Juliana. você que tá nos assistindo, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do Papo In. Se inscreve no nosso canal, curte esse episódio. Lá no nosso canal, todos os episódios estão disponíveis. Foi um prazer estar com você. Espero que você tenha gostado. E eu te espero no nosso próximo Papo In.